Pedro, obrigado pela presença. Vamos começando com a pergunta do Marcelo Figueiredo, da Super Rádio Brasil. O seu entrosamento tático em campo com o Gabi já é o ideal ou ainda é necessário mais tempo de treinamento? Então, boa noite a todos. Eu estou me sentindo muito bem com o Gabi dentro do campo. Tenho me sentindo confortável, né? No dia a dia, nos jogos também a gente vem conversando bastante sobre movimentação ali na frente. E a gente tem encaixado bem, como foi hoje também no primeiro tempo. A gente pôde fazer uns bons trabalhos ali na frente. Mas eu acredito que eu tenho me sentido confortável ali com ele e ele também tem gostado bastante. E cada vez mais a gente tem treinado para crescer e evoluir como sempre. A Luciana Zogaib, da Rádio Ferres, pergunta: qual foi o impacto da expulsão do Arão no esquema tático? Para a sua função, no que ela acabou impactando mais? Então, acho que não só eu, mas modificou bastante ali em todos. Infelizmente teve a expulsão ali no começo do jogo, mas ali a gente teve que marcar um pouco mais atrás e quando dava a gente apertava nos zagueiros. Mas acredito que tem que valorizar o empate, não é fácil jogar 80 minutos numa Libertadores com um a menos. Temos que valorizar a classificação, valorizar o trabalho que foi feito em campo, e tudo isso mostra a nossa vontade de ganhar, a nossa vontade de querer sempre, e hoje foi um jogo diferente, com a menos desde o início, mas demos o nosso melhor até o final e conseguimos sair classificados. O Pedro Henrique Torre, da ESPN Fox: o quanto o time se sentiu aliviado com o gol do Gustavo Henrique ao fim, devido ao impacto direto que a classificação para as oitavas terá não só no Fla-Flu, mas também no jogo contra o Vélez, daqui a uma semana na briga pelo primeiro lugar do grupo? Foi como eu falei, né? A gente teve um jogador expulso no início, mas mesmo assim a gente não tirou o pé, a gente continuou. Pelo contrário, a gente correu dobrado pelo Arão e a gente continuou em cima, a gente continuou pressionando quando dava, mas ali o gol acho que foi merecido. A gente dominou o jogo praticamente com a menos e conseguimos sair classificados. Esse é o mais importante. O passo era ganhar, claro, mas devido às circunstâncias do jogo a gente conseguiu fazer o nosso melhor para sair com empate e sair classificado. Essa também era a dúvida do Marcos Coelho, da Rádio Tupi, então já foi respondida. Seguimos com o Gabriel Reis, do canal Paparazzo Rubro Negro. Boa noite, Pedro. Fazendo uma avaliação em cima do resultado em casa, o que você pensa que a equipe precisa melhorar para não sofrer uma eliminação na Libertadores? Não, então, é trabalhar, né? Acho que é trabalhar dobrado, a gente tem que procurar evoluir sempre em todos os aspectos. Eu mesmo me cobro bastante para melhorar, para evoluir, mesmo se estando bem, a gente sempre tem que melhorar. E isso não muda, acho que a equipe sabe disso, a equipe vem trabalhando no dia a dia junto com a comissão para melhorar e evoluir naquilo que a gente precisa. E o Flamengo é isso, pede alto nível sempre está buscando evolução. E a cada jogo a gente vem mostrando isso, mostrando a vontade de vencer. E a gente tem evoluído, tem dado o máximo dentro de campo. Mauro Santana, do canal do Mauro Santana, pergunta: até que ponto desgasta buscar o resultado em jogos como este e com um jogador a menos? Acho que eu já falei isso, né? É muito difícil jogar com um a menos, principalmente na Libertadores, onde não tem equipe fácil, não tem equipe que não tenha qualidade. E hoje a gente mostrou a superação que é o Flamengo, né? A gente dá o máximo dentro de campo, mesmo com a menos, um correndo pelo outro. E hoje eu acho que tem que valorizar essa classificação, esse empate. Claro que a gente queria vencer, mas, como eu falei, devido às circunstâncias, a gente conseguiu a classificação. E a última pergunta da Letícia Marques, da coluna do Fla. Pedro, você atuou por 90 minutos com o time jogando com um a menos desde os 14, o que certamente desgasta ainda mais. Você se vê fisicamente bem para ser titular, talvez, na final do Carioca? Claro, eu trabalho para isso, né? Eu trabalho para estar entre os 11, eu trabalho para estar entre os titulares. Acho que quem está no Flamengo tem que querer sempre mostrar para o Rogério, para a comissão que quer jogar, que quer estar entre os 11. E comigo não é diferente, eu procuro evoluir fisicamente, procuro evoluir na parte tática e estou buscando o melhor para dar o melhor pelo Flamengo. Obrigado, Pedro. Valeu. Esse é o atacante Pedro do Obrigado. Flamengo. Primeira pergunta da Monique Danello, do Facebook. Boa noite, Rogério. O Flamengo veio com uma formação bem diferente no jogo de hoje. Apesar da final no sábado, você não acha que apostou alto demais, já que a classificação ainda não estava garantida? Não, tem um grupo bom de jogadores. Eu sei que muitos não sabem, mas a nossa viagem foi extremamente desgastante para o Chile. Nós tivemos quase 11 horas e meia
entre espera e tudo para chegar no Chile, ou seja, existe um desgaste. Eu não posso perder jogador por lesão. Nós não poupamos jogador nenhum, nós colocamos o melhor time que nós tínhamos para o dia de hoje. Gabriel e Pedro na frente, é uma coisa que todos pedem. Arão e Gerson no meio, que é uma coisa que já é costumeira da gente. Ou seja, Everton Ribeiro jogando, né? Hoje optamos pelo Vitinho para ter um pouco mais de velocidade pelos lados. Fizemos o melhor que nós podíamos. Alguns jogadores estão ainda em transição, caso do Diego, caso do Rodrigo, que nós analisamos junto com o departamento médico, e achamos melhor aguardar para amanhã fazer uma nova avaliação para ver se há condições no final de semana, já deles trabalharem. Então nós fizemos o melhor que nós podíamos no dia de hoje. O que nós não podemos contar é com o imponderável, com uma expulsão aos 15 minutos, jogando 75 mais 5, jogando 80 minutos com um a menos. Eu acho que é de se valorizar o empenho, a atitude. Foi um jogo muito parecido contra o Bahia, aquele 4-3, onde nós acabamos com a mesma formação, Pedro, Vitinho e Bruno Henrique dando velocidade pelos lados com o homem de referência, a mesma formação que buscou o empate contra o Racing e levou o jogo para os pênaltis, com Pedro, Vitinho e Bruno Henrique, 2 volantes bem ofensivos, 2 jogadores, 2 meias praticamente de volante. A expulsão é que mudou o jogo se desenhava para uma vitória relativamente tranquila, nós já tínhamos criado oportunidades para sair na frente no placar antes da expulsão, e mesmo no 11 contra 10, nós ainda tivemos superioridade em posse de bola, mais finalizações, enfim, todos os quesitos nós conseguimos dominar a partida. É exatamente sobre esse momento que pergunta o Vando Soares, do canal Vandoflá. O que passa na cabeça do treinador quando tem um esquema diferente do habitual e sofre uma baixa importante logo aos 14 minutos, no jogo que vale classificação? Bom, o sistema de jogo que nós jogamos foi o mesmo, a única coisa que o Felipe Luiz já vinha de 2 partidas consecutivas e o medo de perdê-lo por lesão ele passa pela cabeça da gente. O Léo Pereira fez uma função exatamente como ele, como uma construção de 3. Agora, você pede uma peça-chave, que é o teu primeiro volante de marcação, é o teu jogador que dá equilíbrio para o time. Isso altera toda a montagem do elenco. Nós conseguimos levar primeiro recuar o Everton Ribeiro para fazer essa função, mas o Everton e o Gerson, os dois são muito ofensivos, né? Não tem um volante que fica um pouco mais, começa a ficar perigoso. Aí nós resolvemos trocar pelo João Gomes, que já é um cara que tem mais noção dessa marcação. Tivemos que sacrificar o Everton, e no segundo tempo, para dar a velocidade necessária, para tentar chegar ao gol adversário, aí nós fizemos o restante das trocas, colocando o Bruno, colocando a Arrascaeta na frente, enfim, para tentar, tiramos o Léo, colocamos o Ramon para ser mais ofensivo, para ter um apoio de um lateral cada vez. Enfim, nós fomos atrás do resultado. Não era o ideal, aqui o objetivo é sempre a vitória, é sempre sair vitorioso, é sempre sair vencedor, mas, repito, são 80 minutos de jogo jogando com um jogador a menos. Eu acho que tem que ser valorizado tudo que os jogadores deixaram em campo. A Letícia Marques, da coluna do Fla, diz que você fez muitas alterações na escalação e a principal delas foi no sistema defensivo. Uhum. Ela pergunta, a ideia inicial foi ter realmente o Léo Pereira como zagueiro ou em algum momento ele exerceria a função de lateral esquerdo? Não, a ideia, acabei de explicar, é uma linha de 4 jogando como exatamente a gente sempre joga. O Léo Pereira ele já foi lateral esquerdo, já jogou, tem boa construção de jogo, e a ideia era também levantar a altura um pouco do time para prevenir nas bolas aéreas, onde a gente vem, infelizmente, sofrendo gols. E mesmo assim, logicamente que foi depois da expulsão do Arão, foi logo seguindo a expulsão do Arão, mas nós, mesmo assim, com uma linha de defesa mais alta hoje, para tentar minimizar essa chance de gol sofrido, em apenas 2 escanteios que nós sofremos, infelizmente, num deles, nós sofremos o gol de bola parada, mesmo hoje jogando com um time mais alto. É algo que a gente trabalha todos os dias e vai ter que continuar trabalhando para tentar melhorar. A Luciana Zogaib, da Rádio Ferge, você considera que as mudanças promovidas hoje tiveram quais fatores positivos? A classificação do Flamengo à próxima fase. Todas as mudanças tiveram... As mudanças durante o jogo, você está perguntando? Mudanças na escalação. Na escalação tiveram para a gente poder ver que nós temos um time onde a gente pode fazer algumas substituições quando alguns jogadores estão desgastados, para que a gente mantenha o mesmo nível de jogo. Eu garanto a você que num 11 contra 11 nós sairíamos vitoriosos tranquilamente. E as mudanças durante o jogo deram a classificação para o Flamengo, né? Você vê um time que joga sempre para frente, mesmo estando em 10 contra 11. Nos últimos 10 jogos fez 24 gols, ou seja, uma média de 2,4 gols por partida. Precisamos corrigir e gols sofridos, mas é um time que joga sempre em função do gol, mesmo com um jogador a menos.
Pedro Henrique Torre, da ESPN Fox. Poupar vários jogadores e testar uma escalação com 3 zagueiros de ofício em meio a um calendário apertado não foi uma estratégia muito arriscada para um jogo que valia classificação na Libertadores? Não. Nós não testamos 3 zagueiros de ofício, jogamos com 3 zagueiros que pode ser, mas são colocados em linha de 4 no exato sistema, no mesmo sistema, além do que nós treinamos já com o Léo Pereira, fizemos alguns treinos com ele nessa função do Felipe Luiz e ele foi bem, tem um jogo aéreo até superior ao Felipe Luiz, tem uma boa construção de jogo, fez a mesma formação, jogamos da mesma maneira, do mesmo jeito. O que mudou do jogo foi a expulsão. A expulsão, sim, isso mexeu realmente com o sistema, jogamos um 4-2-3 com uma referência, 2 homens de lado e os 2 volantes lado a lado para tentar defender. Mas contra o Racing na Argentina jogamos com 1 a menos, não perdemos. Empatamos 1-1. Contra o Racing aqui estávamos perdendo, conseguimos o empate com 1 com 1 a menos. Contra o Bahia jogamos com 1 a menos e viramos o jogo 4-3 aqui no Maracanã. E hoje buscamos a nossa classificação com 1 homem a menos, ou seja, algo de especial, no mínimo coração, esse time tem. E a predisposição que foi escolhida para jogar os 80 minutos que faltavam com um homem a menos se mostram correta em todas as vezes que nós apostamos nessa equipe. Marcelo Figueiredo, da Super Rádio Brasil. A escalação inicial foi mais motivada pela LDU, pelos aspectos dos treinamentos da semana ou pelo Fla-Flu? Não, pelos aspectos que nós treinamos essa semana, nós pudemos treinar com essa equipe 2 dias seguidos, né, para esse jogo, e nós queríamos levantar um pouco a altura da defesa. Foi em função do jogo de hoje, não tem absolutamente nada a ver com o jogo do final de semana. O jogo do final de semana é um próximo jogo que nós vamos ver qual é a melhor formação para se colocar em campo. Mas hoje a melhor que nós tínhamos para evitar a bola aérea, que infelizmente sofremos mais um gol, e para tentar jogar o jogo da maneira como nós esperávamos, a LDU foi a melhor escolhida, mas em absoluto nada a ver com o final de semana. O Renan Moura, da Rádio Globo CBN. Apesar do resultado que garantiu a classificação, em algum momento você se arrepende da escalação que colocou em campo nesse jogo? Eu acho que a classificação era para ter vindo de uma maneira bem mais tranquila se nós estivéssemos em 11 contra 11. Eu acho que nós temos que valorizar o Flamengo na 5ª rodada, conseguir classificar, estar em primeiro, poder ter a chance de disputar um 6º jogo de fase de classificação, podendo chegar em primeiro lugar, dependendo só de si, e já está garantido hoje na classificação. E digo para você que se nós não tivéssemos um atleta expulso, e não foi culpa do Arão, foi um lance super involuntário, ele vai chutar, tira a bola, bate sem querer no rosto do atleta da LDU, nós teríamos vencido o jogo, porque o jogo se desenhava assim nos 15 primeiros minutos, onde jogávamos 11 contra 11. A Raíssa Mota, do portal Sport News. O Flamengo até agora sofreu 11 gols em jogadas de bola aérea. Como você pretende trabalhar essa deficiência da defesa? O Flamengo fez bastante gols. Nos primeiros 22 jogos, aqui o Flamengo sofreu 1 gol só de bola aérea. Eu trabalho todos os dias a bola aérea defensiva. Agora, um pouco passa pelo lado psicológico, a confiança, você sempre acaba entrando, se preocupando um pouco mais com isso. O treinamento, a valorização devida ao treinamento é feita. Ontem nós trabalhamos novamente isso. Falei para você justamente que nós levantamos para tentar terminar com isso, levantamos a altura da equipe, porque além dos 3 zagueiros, nós tínhamos o Arão, que é mais um bom cabeceador, e nós tínhamos o Pedro, que é um jogador alto para defender essa bola. Justamente na saída do Arão na expulsão é que acontece o gol, talvez ainda um pouco desajustado, justamente pela expulsão dele. Mas nós fizemos o nosso melhor mais uma vez. Para terminar, eu vou abordar um tema que foi levantado por 3 repórteres e eu vou reunir na mesma pergunta para facilitar. A Raíssa Simplício, do Gol.com, o Marcos Coelho, da Rádio Tupi, e o Mauro Santana, do canal Mauro Santana, perguntam sobre o Gerson. O Flamengo agora está classificado para as 8º, mas você pode perder uma peça importantíssima que é o Gerson. Você chegou a falar com a diretoria para não negociar o atleta? Conversou com ele? Qual a importância dele para o time? Converso com ele todos os dias. Eu quero muito que ele fique. Gostaria muito que ele ficasse. Acho que ele é peça imprescindível, importante. Entendo todas as necessidades que a direção tem, mas desde que nós chegamos aqui, nós não tivemos contratações até agora. Então a manutenção do Gerson é importante se a gente tiver o desejo de ser campeão.
Agora, não sou eu que pago as contas, essa parte eu não entro nesse mérito, a minha questão é dentro do campo. No meu interesse, não só a manutenção do Gerson, como a chegada de mais 2 ou 3 jogadores, nós já estamos debatendo há muito tempo. Agora, é um momento de pandemia, é um momento de crise, de dificuldade, o clube faz tudo para manter tudo em dia, todas as suas dívidas em dia, não só com os atletas, mas com todos, com fornecedores, com tudo, e essa parte eu não entro. Agora, o Gesso é muito importante, eu tenho falado sempre com ele está com a cabeça boa, está super feliz de estar aqui, não vejo ele assim com interesse de ir embora, eu não sei o que vai ser o final da negociação, agora, da qualidade dele, isso é indiscutível que ele é um jogador que, em saindo, fará muita falta para a nossa equipe. Obrigado, Rogério. Boa noite, esse é o treinador Rogério Ceni do Flamengo.